Olá, aqui é o pastor Roberto de Deus, do canal Verdades Reveladas e também do Ministério Reinando em Vida. Eu peço a você que está assistindo esses vídeos que dê um like e também se inscreva no canal para que você receba os vídeos com mais facilidade no seu celular, no seu computador. E também vai nos ajudar aqui neste canal. Eu quero trazer uma mensagem para vocês sobre a perseguição que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1 e versículo 3, que diz assim: porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. Então aqui está a história de Herodes, do rei Herodes, e ele mandou maltratar as pessoas da igreja, aos servos de Deus. Vocês sabem que sempre as pessoas têm uma certa aversão às coisas da igreja e muitas pessoas são contrárias. Tem muitas pessoas que também são favoráveis e gostam das coisas de Deus. E aqui está o rei Herodes, que era contrário exatamente à igreja. E a Bíblia diz que ele estendeu as mãos para maltratar alguns da igreja. Pasmem, ele pegou a Tiago e matou a Tiago, irmão de João, à espada. E a Bíblia diz que, vendo que isso agradara ao povo, então, irmãos, que tipo de espetáculo é esse? Que as pessoas se agradam de ver pessoas sendo maltratadas, de ver pessoas morrendo. Que tipo de pessoas são essas que se agradam de ver pessoas maltratar outras pessoas, pessoas matar outras pessoas, e isso traz uma alegria, traz uma satisfação? Qual tipo de pessoas se sente desta forma? Diz mais: e havendo prendido e encerrado na prisão, entregando-os a 4 quartetos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E diz a palavra de Deus que isso agradando, ele mandou prender a Pedro, o apóstolo Pedro, e pegaram a Pedro e botaram Pedro dentro da cadeia, e a Bíblia diz que Pedro estava guardado. Veja a forma que prenderam Pedro. Não era um assassino, não era um malfeitor, não era um ladrão. E a Bíblia está dizendo: e havendo prendido, o encerraram na prisão, entregando a 4 quartetos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Olha o papel da igreja, como a igreja tem autoridade para poder controlar, para poder desfazer, para poder anular as coisas erradas. E isso é espiritual, isso é através da oração e através do poder de Deus. E a Bíblia diz assim, no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, versículo 6: e quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. A Bíblia diz no versículo 7: e eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa.
e caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira, a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou deles. Amados, veja como Deus responde a oração da sua igreja. Veja como Deus responde a oração do seu povo. Pedro estava na prisão e a igreja fazia incessante oração por Pedro. Diz a palavra de Deus que Deus então mandou um anjo naquela prisão, e aquele anjo, ele entrou naquela prisão. Diz a palavra de Deus, Pedro estava dormindo com duas cadeias, as quais, e diante dos guardas que guardavam a prisão. E eis que, sobrevindo o anjo, o Senhor resplandeceu uma luz na prisão, e tocando Pedro, então trouxe Pedro, quebrou as cadeias, abriu as portas e fez com que Pedro fosse livre daquela perseguição e daquela prisão. Veja, Deus não permite que os seus sofram exatamente para sempre, ou sofram nas condições que os homens os persigam, de tal forma que eles sintam o fragor, o calor da luta que é travada contra pessoas que se levantam contra os servos de Deus. Veja o que eu estou falando para vocês. Pedro não fez nenhum mal e foi lançado na prisão. Isso agradou a Herodes. Na noite que ele estava para apresentar Pedro como espetáculo para o povo, então Deus deu a sua libertação. O que eu vou dizer para vocês agora: a Bíblia diz que Deus sempre vai lançar o seu poder sobrenatural sobre o seu povo e sobre a sua igreja, porque é Ele quem livra o seu povo. Lembre-se, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. A Bíblia está dizendo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 21, e eu te chamo para ler. Veja, diz assim: e num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal, e lhes dirigiu a palavra. Versículo 22, e o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. Versículo 23, no mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bicho expirou. Amados, aqueles que se levantam contra o Altíssimo, se levantam contra a obra do Altíssimo, ou contra o povo do Altíssimo, o final não é agradável, o final não é bom. A Bíblia diz que Herodes recebeu um elogio, dizendo: é voz de homem, não de Deus. Então ele se achou, e a Bíblia diz que Deus o feriu, um anjo veio e o feriu, e a Bíblia diz que ele expirou comido de bicho. Nunca deixe que o mal prevaleça sobre a sua vida, não dê lugar ao mal, pois a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo, não dê lugar a ele para fazer maldade, pois Deus é justo e fará justiça, mais cedo ou mais tarde. Que Deus te abençoe e fale melhor ao teu coração.